Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre uma entrevista feita no canal, no programa My News, com o governador do Maranhão, o Flávio Dino. E uma das comparações que ele fez do comunismo, foi com os cristãos, como apresentado no Atos dos Apóstolos. Em dois capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, que apresenta como é uma sociedade no qual as pessoas dividiam tudo. Não tinham propriedades privadas e dividiam tudo. E eu falei sobre isso ontem, mencionei esse trecho, li esses trechos do Atos dos Apóstolos, e como geralmente ocorre aqui nos vídeos que eu produzo e publico aqui, isso suscitou uma série de debates, uma série de indagações muito interessantes sobre as quais quero falar agora, porque esse é um assunto que me interessa bastante também, é um assunto que eu pesquisei bastante, então pode ser que a gente possa explorar um pouco mais e tentar descobrir saídas para algumas dessas perguntas. Mas antes de entrarmos nessas perguntas, primeiro eu quero agradecer a vocês aqui que contribuíram com suas experiências pessoais aqui, porque alguns dias atrás eu publiquei tanto no Twitter quanto aqui no YouTube pedindo uma recomendação de uma edição trilingüe ou da Bíblia como um todo ou do Novo Testamento, ou seja, em latim, em grego e em alguma língua moderna, e muita gente me escreveu aqui dando referências de Bíblias em latim, em grego, da Vulgata ou da Septuaginta, ou do Novo Testamento também em grego, então muita gente me escreveu dando suas recomendações. O Thales me mandou um e-mail bastante longo aqui também explicando algumas diferenças, algumas obras, algumas versões que tem no Brasil também, algumas publicações, quais são as Bíblias mais confiáveis. Então agradeço o esforço de vocês aqui. Realmente eu não encontrei uma edição trilingüe nesses três idiomas, como eu disse, dois idiomas antigos e um moderno. Não encontrei. Encontrei uma edição britânica, mas que estava muito cara, mais de 100 euros, então é inviável. Ou seja, provavelmente eu vou acabar consultando mesmo online aqui e talvez em algum momento comprar separadas as Bíblias em diferentes idiomas. Porque é muito mais fácil você consultar, quando você tem em mãos aqui, você folhear e encontrar os trechos que você quer. Então vamos entrar nessa questão aí particular sobre o cristianismo primitivo e o comunismo, a relação entre um e outro. Só mais uma observação também antes. Como eu disse, é um assunto que me interessa, eu pesquisei muito, eu escrevi um livro a partir de minhas pesquisas sobre Jesus histórico. Eu vou deixar na descrição aqui para vocês o link para o livro, se chama O Rei dos Judeus. E basicamente a minha perspectiva, e aqui é bom apresentar isso de antemão, para que vocês tenham claro a minha posição. Quem já viu outros vídeos meus sobre cristianismo já sabe, mas se vocês chegaram aqui agora, vão descobrir agora. A minha posição para trabalhar com os evangelhos, com a Bíblia, com os textos evangélicos, é na perspectiva histórica, não é na perspectiva teológica, não é na perspectiva de um cristão fiel analisando esses textos a partir de sua fé. É uma análise histórica, historiográfica, em cima dos textos e em cima daquilo que se sabe sobre a história do Jesus real, aquela pessoa que viveu na Palestina no século I, da Era Comum, como se chama, alguns historiadores, para que não associar diretamente com o cristianismo. Então eu não tenho o menor interesse em teologia, não tenho o menor interesse na análise dogmática do texto, na hermenêutica cristã do texto. Não me interessa isso aí, porque não é meu ponto de partida. Não é como eu quero ler esses textos, nem aquilo que me interessa no percurso histórico do cristianismo e da composição dos evangelhos e da Bíblia. Eu sei que tem uma longa tradição de hermenêutica cristã, eu sei que tem uma longuíssima tradição de exegese, mas realmente isso não me diz respeito. Primeiro porque é um grande obstáculo na hora de ler a Bíblia, que é você saber distinguir aquilo que se propõe como fatual, como histórico de fato, como real, e aquilo que se propõe como alegoria ou como um símbolo. Então assim, como você distingue? Moisés realmente abriu o Mar Vermelho ou não? É um símbolo isso, ou quando eles escrevem isso, eles realmente imaginam lá, como no filme do Charlton Heston, abrindo o Mar Vermelho e os judeus passando pelo meio? Deus realmente criou o mundo em 7 dias, ou isso é uma analogia para um tempo relativo ao tempo de Deus? Jesus realmente ressuscitou ou não? Então são questões de interpretação bíblica aí que não me dizem respeito. Na verdade, o que me interessa é aquilo que se sabe de fato sobre a história e sobre o texto. Por outro lado, quando eu cito a Bíblia aqui alguns trechos, ou quando eu menciono a Bíblia em alguns trechos, é justamente porque eu quero que um cristão tenha coerência com aquilo que ele diz acreditar. Se a pessoa vem aqui e cita um trecho bíblico para defender porte de arma, por exemplo, ou você matar alguém, ou você, odiar um outro grupo, então você tem que olhar lá na Bíblia também os trechos que defendem o oposto disso, de amar o próximo como a ti mesmo, de dar a outra face, de que se alguém pedir o seu manto, você entregar também as sandálias e o cajado, ou seja, tem mensagens na Bíblia que são muito contraditórias e você pode encontrar ali dentro tanto uma mensagem de tolerância, de amor, de respeito ao próximo, quanto de ódio, quanto de intolerância, quanto de segregação, uma mensagem tribal de apenas meu grupo é o justo, o resto é inimigo. Mas, via de regra, se você se detiver sobre o Novo Testamento, a mensagem de tolerância, de paz, de inclusão.
Tanto que a missão gentílica do Paulo de Tarso tem justamente esse caráter de alguém que viaja pelo mundo, viaja pela Ásia Menor, viaja pela Grécia, pelo mundo helênico, viaja para Roma e converte para o cristianismo pessoas que são gentias, pessoas que não pertencem ao mundo judaico nem à cultura judaica. Então, quando eu cito trecho da Bíblia aqui, é justamente para que cristãos que acreditam que aquilo ali é um livro revelado, que aquilo ali é um livro sagrado, que é algo que Deus enviou ali, que inspirou os apóstolos, inspirou os evangelistas, que essa pessoa olhe o texto e veja como boa parte da mensagem de Jesus, né, da mensagem evangélica de Jesus, é uma mensagem de tolerância, de paz e de amor ao próximo. E de partilha também, que é onde a gente vai entrar no ponto aqui que diz respeito ao comunismo. Ou seja, para mim, a Bíblia é um texto dogmático, não é um texto histórico, não tem a proposta de ser um livro de história sobre os judeus ou sobre os cristãos, não é essa a intenção, é um livro dogmático, é um livro de fé, é um livro para transmitir a boa nova da ressurreição de Jesus, no caso do Novo Testamento, mas não deve ser visto como um livro histórico, de história. É um documento histórico porque está inserido num período histórico no passado, mas não é um livro de história. Em muitos sentidos, em vários trechos, é claramente um livro alegórico, simbólico, que transmite uma outra mensagem a partir de casos particulares ali que nem sempre são fatuais. Então a primeira pergunta que fizeram a partir do vídeo de ontem foi se não era anacrônico pensar nos cristãos primitivos, né, nesses cristãos ali, logo após a morte de Jesus, pensar neles como comunistas. Se isso não é anacrônico, se isso não é tentar forçar as tintas. E de fato é. O comunismo, como a gente entende, ele é um subproduto político, ideológico do capitalismo, da Revolução Industrial, da Era Industrial. Então não há comunismo, como se entende, né, o comunismo clássico, o comunismo que se desenvolveu na Europa ao longo do século XVIII, XIX, não há isso antes do capitalismo. E não há capitalismo antes do capitalismo também. A gente não pode pensar que os fenícios, por exemplo, fazendo comércio, eram capitalistas. Não eram. Comércio não é capitalismo. Trocas voluntárias não é capitalismo. O capitalismo é algo muito específico que se inicia ali por volta do século XVII e que é algo muito específico e que se refere a algo muito particular e muito determinado. Não há capitalismo na Roma antiga. Não há capitalismo na Grécia Antiga, não. Então quando você utiliza um termo como comunismo, que é algo muito específico também, que surge nessa época, em contraposição ao capitalismo, como uma resposta ao capitalismo, quando você utiliza isso para eventos pretéritos, né, do século I, por exemplo, como no caso dos cristãos, você usa como extensão, você usa é um uso livre do termo. Não quer dizer que os cristãos primitivos eram marxistas, bem longe disso, nada a ver. Pelo contrário, na verdade, quando se observa a mensagem do comunismo moderno, né, atual, do comunismo científico, do comunismo como se desenvolveu no século XIX, em grande medida, mesmo que não seja aparente isso, não seja explícito isso, há um legado inevitável do cristianismo também. Embora muitas vertentes comunistas sejam totalmente anticlericais. Se você pensar nos anarquistas, por exemplo, no anarcocomunismo, eles são completamente anticlericais, inclusive em algumas condições, quando eles chegaram realmente a ocupar alguns espaços ali, queimaram igrejas, mataram padres, ou seja, tem vertentes que são completamente contra as religiões, dizem que a religião é um atraso, é anticientífico, então algumas vertentes não toleram dogmas, não toleram crenças, são completamente em oposição a qualquer tipo de hierarquia, incluindo religiosa. Então é evidente que você dizer que os cristãos eram comunistas, isso é um anacronismo completo. Você pode usar como extensão, né, como um uso livre, mas realmente não é o mais preciso. Do mesmo modo que é um anacronismo você pegar a Bíblia, por exemplo, um livro que foi escrito ao longo de séculos na antiguidade, e você pensar que aquilo ali é uma mensagem para você hoje. O que Jesus quer que você faça? Ou Jesus te ama? Isso é um anacronismo, porque Jesus nem sabe que você existe. Jesus nem esperava que você existisse. A mensagem de Jesus, inclusive, era uma mensagem apocalíptica, de que o fim estava próximo e que o mundo ia acabar. Então Jesus nem imaginava que chegaríamos ao ano 2020, praticamente. Então projetar uma ideologia e um conjunto de práticas, um conjunto de ideias modernas do século XIX na antiguidade é anacronismo, e projetar também ideias e dogmas do século I ou antes disso no século XXI também é anacronismo. As religiões são anacrônicas por sua própria natureza, gente. A pessoa pega práticas higiênicas, por exemplo, de não comer porco, por exemplo, práticas higiênicas da Idade do Bronze, e utilizam hoje. Tem gente que não come porco por causa da religião, por causa do Antigo Testamento, sabe? Então isso também é muito anacrônico. Quando eu mencionei ontem que um grande problema atualmente é justamente
A incompreensão em torno dos conceitos é isso que eu me refiro também. As pessoas não sabem o que é comunismo, as pessoas não sabem o que é anarquismo, as pessoas não sabem o que é capitalismo, as pessoas não sabem esses conceitos básicos, não sabem como operar no interior deles e não sabem também compreender quando o uso é de extensão, um uso derivado, um uso expandido disso, como de fascismo, por exemplo, fascista. Fascista hoje, como se utiliza esse termo hoje, é um uso derivado e é uma expansão de um termo que surgiu nos anos 20, quase 100 anos atrás. Também é um uso anacrônico, também é um uso derivado, que já não tem muita relação com o termo original. Em outro ponto que questionaram muito ontem também, foi quando eu li o trecho inicial do capítulo 5 dos Apóstolos, no qual dois cristãos, dois fiéis, morrem porque eles tentam enganar os apóstolos e não entregam parte de um terreno que eles venderam. E lá eu tirei o sarro. Na verdade foi uma piada, né? Na verdade foi sarcástico o negócio. A intenção não era para ser entendido ao pé da letra, né? Eles foram mortos por causa da hipocrisia deles. Isso está claro no texto. Vocês podem ler. Eu li o texto, inclusive. Eles foram mortos porque eles mentiram para os apóstolos. Mas todo o trecho já é por si próprio meio absurdo, né? Se você pensar que a pessoa, diante dos apóstolos, vai lá, mente e é morta diante dos apóstolos, gente, é um texto, se for pensar assim, a mensagem do cristianismo, isso é muito absurdo, né? O próprio trecho é absurdo por si próprio e eu não sei também até que ponto que deve ser entendido literalmente aquele trecho, né? Provavelmente é uma alegoria também. Se você mentir para Deus, Deus vai saber. Se você mentir para os apóstolos, vão saber e daí você será punido. Do mesmo modo que eu entendo também que a mensagem de ressurreição de Jesus também é alegórica. Não deve ser entendida a pé da letra, não deve ser entendida literalmente, embora esteja no cerne do cristianismo. E essa é outra coisa que eu não entendo também. Porque você tem várias religiões, ou boa parte das religiões pelo menos, a essência das religiões é a mensagem que elas transmitem. Por exemplo, Buda. Buda não teve uma vida extraordinária, não foi crucificado, não teve ressurreição, e mesmo assim a mensagem de Buda é que importa. Você pode ler a mensagem de Buda hoje e entender aquilo ali, e entender a importância daquilo ali, sem ser budista, sem ser um fiel daquela religião. E ao meu ver, o cristianismo é a mesma coisa. Você pode ler, por exemplo, um trecho como o Sermão da Montanha, que é um trecho lindíssimo do Novo Testamento, que você encontra em Mateus e em Lucas, em diferentes versões. Você pode ler esses trechos sem ser cristão e compreender a importância daquele texto ali, compreender a mensagem, compreender a beleza daquilo, compreender a profundidade daquilo. Então, para mim, o mais importante de tudo na mensagem de Jesus é justamente aquilo que ele disse, ou aquilo que a tradição legou como se fosse a fala dele. Porque a gente não sabe de fato se ele disse, porque Jesus não escreveu nada. Jesus é mais ou menos como Sócrates. O que a gente tem de acesso a Jesus é através dos seus fiéis, dos seus discípulos, aqueles que o seguiam. Então a gente não sabe o que realmente é a palavra de Jesus ou é aquilo que os discípulos puseram na boca de Jesus. E por isso que é tão complicado trabalhar com o texto evangélico, porque a gente nunca tem certeza se a gente realmente está trabalhando com material que é fatual, com material que tem relação direta, de fato, com aquilo que realmente aconteceu. Jesus realmente caminhou sobre as águas? Provavelmente não. Quase certeza que não. Jesus realmente ressuscitou Lázaro? Provavelmente não também. Então você tem vários momentos, várias cenas nos evangelhos que são alegóricas, que são dogmáticas, que transmitem uma mensagem de maravilha para quem fosse seguidor depois, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, embora, na verdade, provavelmente, mesmo esses discípulos iniciais soubessem que aquilo ali era alegórico. Essa é a defesa, por exemplo, que faz o John Dominic Crossan nos livros dele. Ele fala justamente isso. O texto fantástico que há na Bíblia, né, de milagres, de ressurreição, de grandes feitos, era um texto que não era para ser visto como literal para as pessoas. Elas sabiam disso. Você pode observar isso também na tradição não religiosa. Quando você lê, por exemplo, Homero, quando você lê a Ilíada ou a Odisseia, você vê os deuses interagindo com os personagens o tempo todo, né? Os deuses descendo para a terra, participando de batalhas, e aquilo ali não era para ser visto literalmente. Um grego, na antiguidade, que lesse, ou ouvisse, né, porque era cantado, que ouvisse a Ilíada, ele sabia que os deuses não iam descer e participar da batalha. Eles sabiam disso. Mas tem um valor simbólico, tem um valor alegórico. Ou, por exemplo, quando você lê a história do Heródoto. No Heródoto tem vários trechos que são altamente fantásticos e era como se compunha a história naquela época. Então havia outros critérios, outras convenções de narração histórica que não são as nossas atuais. Então talvez passagens fabulosas, miraculosas, não devessem ser vistas literalmente não devessem ser vistas como algo real. Provavelmente esse trecho mencionado nos Atos, dos dois discípulos, né, do Ananias e da Safira, indo confrontar os apóstolos e morrendo por causa da mentira, não devesse ser visto também de maneira fatual e real. Assim como uma advertência, não minta para os apóstolos porque você vai sofrer consequências. Então, por fim, na verdade, o mais importante não é a mensagem de salvação através de milagres e de prodígios e de feitos fantásticos, mas a mensagem contida nas palavras que estão ali. Na mensagem de tolerância ao outro, de amor ao próximo. E como eu disse, essa mensagem
sem dúvida nenhuma, também influenciou de maneira direta ou indireta a ideologia comunista que surge no século XIX. Porque boa parte da nossa ética atual, ela é derivada diretamente ou indiretamente, como eu disse, de práticas religiosas também. Só que em algum momento você já não precisa mais desses artifícios dogmáticos. Você não precisa mais de uma tábua da lei de Moisés dizendo que você não pode matar alguém. Você sabe que você não pode matar alguém. Você não precisa de uma tábua da lei ou de um código de Hammurabi proibindo que você roube o outro. Você sabe disso. Embora também haja o Código Penal que te puna caso você faça esse tipo de coisa. Ou seja, toda uma cultura, toda uma época internaliza vários preceitos que antigamente pertenciam à esfera religiosa. O Deus te observa e ele te pune. Na verdade, agora não. Agora, na verdade, o que a gente tem é uma punição secular. Você tem uma série de leis, e se você violar essas leis, você será punido. Você não precisa ter medo de Deus, você tem que ter medo da justiça agora. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de código moral, código ético também religioso, acaba permeando também várias vertentes comunistas. Embora muitas delas também se oponham a esse tipo de coisa e acabam criando uma ética muito mais libertária, muito mais livre, sem noções que subjuguem as pessoas, que as oprimam. Algumas vertentes anarquistas são a favor da liberdade sexual, por exemplo. Aqui na Espanha você tinha revistas ensinando as pessoas como serem livres sexualmente, de não se subjugarem a preceitos morais externos de padres, da família, da sociedade. Então você, enquanto indivíduo, é livre e age como bem entender nesse sentido. Desde que não agrida os demais, desde que não viole a liberdade dos outros. Então, para concluir, na minha percepção, naquilo que eu já estudei, naquilo que eu pesquisei, a gente não deve entender os textos sagrados, nenhum texto sagrado, nem cristão, nem em outros textos também, literalmente, como se aquilo ali fosse factual, histórico e real. Não. E segundo ponto, é um anacronismo de fato você jogar o comunismo para os cristãos, porque eles não eram comunistas. O comunismo, como a gente entende, é algo muito delimitado historicamente, mas como eu disse, a gente tem que voltar aqui em outras circunstâncias para explicar de maneira mais detalhada e mais específica e mais cuidadosa cada um desses conceitos para que a gente não se confunda também. Eu recomendo que você assista o vídeo de ontem sobre o Flávio Dino para que você entenda do que eu estou falando aqui, fique mais claro também, e leia os comentários, porque lá está rolando esse debate também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões, né? Primeiro sobre essa interpretação equivocada, né, anacrônica, de diferentes momentos aqui, tanto de projetar um texto da antiguidade para hoje e vice-versa também, projetar um conceito atual, uma prática política atual na antiguidade. Por que as pessoas fazem isso, cometem esse tipo de anacronismo? Isso é válido em alguma circunstância. E também, como eu disse, vou deixar aqui na descrição o link para o meu livro, Reis dos Judeus, no qual eu abordo o Jesus histórico. É um livro de ficção, mas parte das pesquisas que eu fiz sobre o Jesus. Então, quero saber o que vocês pensam, deixa aqui no comentário, deixa joinha, assina o canal, ajuda no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!